O que Jesus ofereceu a Zaqueu naquele dia não foi nada de extraordinário. O que o Senhor ofereceu àquele homem naquela tarde foi apenas um coração amigo. Olhou para Zaqueu e acreditou no futuro que ainda existia no coração daquele homem. Olhou para Zaqueu e enxergou um futuro que nem mesmo Zaqueu sabia que existia dentro dele. Ah, minha gente, é tão fácil a gente se prender naquilo que nós enxergamos do outro. É tão fácil a gente ter uma visão preconceituosa. É tão mais simples a gente olhar o outro na sua exterioridade e não chegar ao coração. É um risco que todos nós corremos, olhar e sermos olhados assim. O que Jesus enxergou em Zaqueu é aquilo que nem mesmo Zaqueu sabia que possuía. Essa é a melhor maneira de ser amado, quando o outro é capaz de nos fazer enxergar aquilo que sozinhos nós não sabemos ver. E essa é a religiosidade que transforma o coração de uma pessoa, quando ela consegue entender que Deus é esse amigo que está ao lado, lhe fazendo enxergar aquilo que sozinho você não pode ver. Pode ser que você já tenha se cansado de você. Pode ser que você já ache que você não tem mais jeito, que já é um projeto que foi esgotado. Muitas pessoas lhe veem assim. É possível que muita gente já tenha lhe olhado de forma preconceituosa e desesperançosa. Mas não permita que esse seja o olhar sobre você. Não permita que esse seja o jeito como você se olha. O pior inimigo que nós podemos ter não é aquele que está de fora, mas é aquele que nós permitimos se alojar dentro de nós. Não desanime de você. Você ainda não chegou à sua melhor versão. Viu? Ainda há muito que caminhar, ainda há muito que lutar. Ah, mas eu já errei demais, Padre. Todos nós. E se você olhar para os discípulos que Jesus escolheu, era todo mundo de vida torta. Não tinha nenhum ali que tinha uma vida certinha. E Jesus fez dele grandes homens e grandes mulheres. Ah, se aconteceu com eles, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Vamos para cima comigo. Diga assim: eu sei que Deus ainda não desistiu de mim. Eu posso até oferecer a Ele motivos para desistir, porque erro muito e nem sempre quero consertar os meus erros. Eu sei que muita gente já desistiu de mim, e eu também já desisti muitas vezes. Nessa oportunidade que tenho de estar aqui, eu quero lhe dizer, Senhor, que eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas eu quero ser muito mais. Eu quero ser muito, muito mais do que já sou. Eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Faz esse milagre em mim. Lavra minha alma. Arranca as minhas mágoas. Arranque os meus fracassos de mim. Não permita que eles prevaleçam, Senhor. Porque hoje eu quero que seja o primeiro dia da minha vida. Feliz aniversário para você. Feliz vida nova para você. Canta comigo. Entra na minha casa. Me ensina a ter santidade, porque o Senhor é o meu bem maior.
Sabe qual é a maior proteção que você pode ter na vida? É o amor de quem te ama. É isso que lhe protege. É o amor do outro que nos ajuda a ter imunidade espiritual, afetiva, para que a vida não nos destrua. Quando a gente é bem amado, quando você reserva bem o seu amor aí dentro, esse que você tem por você, você não se entrega muito fácil àquele que ele quer destruir. Quem se ama fica menos ofensivo, sabe? Quando a gente se ama, você pensa 2, 3, 4 vezes antes de se sentir ofendido por alguma coisa, porque você sabe que quando você guarda a ofensa, quem sofre é você, não é quem ofendeu. Então Deus nos protege assim, colocando-nos amor próprio. É a maneira mais bonita que a gente tem de se proteger, a gente viver o amor de Deus na nossa vida, é você se amando. Quando você para de se desprezar, quando você começa a se valorizar um pouco mais, quando você pede respeito àqueles que lhe desrespeitam, quando você anda sob a guarda do Senhor. Ele é o seu guia, Ele é a sua proteção. Ele é a sua proteção. Diga comigo: o Senhor é a minha proteção. O teu amor me basta. O teu amor me alcança. Em teus braços sou criança. O teu prazer é me guardar. E sob a tua graça, eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, o teu amor me faz voltar. Posso te fazer uma perguntinha? Se você for pensar, ao longo da sua vida, qual foi a voz humana que mais representou a voz de Deus para você? Você já escutou muita gente que lhe fez andar pelo caminho certo, não já? Tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas. Pode ser que tenha sido a graça de ser alguém de dentro da sua casa, mas pode ser que não. Deus fala de maneira surpreendente com a gente. Pode ter certeza, o seu melhor amigo, a pessoa que mais marcou a sua história, foi aquele que conseguiu fazer você chegar ao seu melhor. Muito obrigado. Se você teve alguém assim na sua vida, você experimentou o verdadeiro significado de amar e ser amado. Porque amar é a gente levar ao outro ao melhor lugar dele. É a gente conduzir ao outro. É a gente conduzir o outro ao seu paraíso, aquilo que ele tem de mais sagrado. Às vezes você pode até achar difícil. Como é que eu sei que o outro me ama, padre? É simples. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe oferece. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe convida. Para que ele lhe convida? Onde ele faz questão de lhe levar? As pessoas que nos amam de verdade, elas são aquelas que nos levam ao melhor que nós temos em nós mesmos. E você, para chegar ao seu melhor, você precisa passar pelo caminho dos seus defeitos, viu? Não se preocupe não. Não desanime quando você precisar passar pelos seus defeitos. Se você for honesto, você passa pelos caminhos dos defeitos e chega ao coração das suas virtudes. Tem alguém aqui hoje que já representou isso para você? Representa, Ela representa essa voz de Deus na sua vida? Tem algum amigo que você sabe que já representou isso para você? É tão bom, né? Quando você olha e fala: olha, você não faz ideia de como eu já cresci pelo fato de ter você perto de mim. Porque você me desafia a ser melhor. Você não me permite ficar acomodado com a versão que eu já achei de mim. Isso é muito bom, minha gente. O cristianismo, ele é verdadeiro à medida em que ele nos motiva a fazer o outro a chegar ao melhor de si mesmo. Amar e ser amado é isso. Às vezes a gente pode ficar equivocado pensando que as riquezas que nos enriquecem são as riquezas materiais. Não é nenhum problema você trabalhar para ter as riquezas materiais. Mas só não se esqueça de uma coisa:
Ao final da vida, você vai se sentir mais rico. É quando você olhar para o lado e você perceber que você está rodeado de pessoas que quiseram o seu bem, que lhe convidaram a chegar àquilo que você tinha de melhor. São aqueles que lhe retiraram da cama, que lhe acordaram cedo e falam: vai cuidar da vida, vai dar um jeito, menino, não é? Benditas são as mães que não desistem de nós. Benditos são os pais que nos colocam para frente para que a gente possa ir buscar a nossa melhor parte. Por isso, aprenda a distinguir os seus colegas dos amigos. Os colegas nem sempre vão lhe levar ao lugar da sua construção. Os amigos só lhe levarão ao lugar da sua edificação. Não espere perder as pessoas para saber o valor que elas possuem. O amor é agora. Se tiver de pedir perdão, peça, porque a gente briga dentro de casa mesmo. Não deixe para amanhã, é agora. Abraça, manda uma mensagenzinha, às vezes uma mensagenzinha agora, neste momento. Me perdoa. E você vai provocar um sorriso no outro lado do Parque do Povo. E você vai provocar um sorriso no outro lado da cidade. E você vai provocar um sorriso no outro lado da Paraíba, no outro lado do Brasil. Perdoe. Peça perdão. Porque o amor é agora. O passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando... Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, né? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida, e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar, não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí.
Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Não tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. E quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras,
muito mais satisfatórias. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também a quem oferece. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim, assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama, e muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim, e que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham o seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro.
Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade, que é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua. Vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrado. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dele. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe retira do direito de viver melhor a vida? Quando você tem um amigo que olha para você, sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito. Eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria. Ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado e isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele.
Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho. Você sabe que hoje eu estava conversando em casa e a gente estava num assunto de um acontecimento que envolve uma pessoa que nós amamos muito, uma dificuldade, um sofrimento que atravessou, uma perda. E eu estava falando justamente disso, de como é importante, de como faz diferença na nossa vida quando nós, mesmo quando estamos sofridos, mesmo quando nós estamos machucados pelos acontecimentos, que a gente não permita que venha se instaurar dentro de nós o espírito de vítima. Porque o espírito de vítima, aquele que nos condiciona assim de pensar, ai, coitadinho de mim, eu não merecia isso que me aconteceu. Esse espírito, ele é muito diabólico dentro de nós. Porque ele quebra a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que eu acho que a vida foi injusta comigo, toda vez que eu fico pensando que a vida está me devendo alguma coisa, eu naturalmente paraliso as minhas forças e tudo aquilo que possa me levar a ir adiante. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Então eu tenho muitas vezes sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado. E já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo
a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós, e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estiver se sentindo bem. Ah, aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Ah, mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro, porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária, requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Falo de mim também, claro. Mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Nós estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Um prejuízo humano terrível. Estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível.
E é por isso que nós precisamos bater sempre nessa tecla. Se nós não mudarmos a maneira como nós educamos os nossos filhos, colocando neles valores desde cedo, não precisamos esperar mudança. Se eu avanço a cancela de um pedágio para não pagar, e se eu estou usufruindo como todos os outros que pagam, eu não tenho o direito de abrir a minha boca para falar sobre a corrupção de Brasília. Se eu não sou honesto na minha relação de trabalho com o meu funcionário, se eu retiro dele os direitos, se eu não sou justo com aqueles que trabalham comigo na remuneração, eu não tenho direito de falar dos ladrões que saqueiam as lojas, que se sentem no direito de quebrar tudo. Então é uma cadeia. Eu não quero ficar fora dessa reflexão, sabe por quê? Porque o mundo oco também está em mim. Deus me livre de ficar fazendo discurso moralista, me colocando fora da história. Não. Eu também tenho de administrar diariamente os perigos da futilidade. Ou você acha que eu estou imune? Não estou, não. Reflito o tempo todo na maneira como eu escolho ser quem eu sou. Ser quem eu posso ser. Sabe? E se nós não fizermos, se nós não arrancarmos de nós esse comodismo que nos torna ocos, bobos, fúteis e incapazes de transformar as realidades, nós perdemos a alegria da vida, porque o que nos faz sentir vivos, é justamente quando nós estamos percebendo que nós contribuímos para um processo. E com o tempo a gente vai abrindo mão de querer transformar o mundo, sabe? Que quando a gente é mais novo, nós temos todos aqueles sonhos, aquela coisa, eu vou ser um revolucionário. Até o dia que você descobre que você não pode transformar muita coisa. Tá bom, mas então onde é que eu posso? E você começa a agir no espaço que lhe convém. Por exemplo, arrancando as pessoas desse espírito de vítima. Eu não posso fazer a manutenção das vítimas. Aquela pessoa coitadinha, eternamente coitadinha, que nem trabalhar quer. Que nós temos que carregar nas costas a vida inteira. Não sou obrigado. Ah, padre, mas e a caridade? Caridade, minha filha, é você abrir os olhos do outro para que ele vá buscar a parte que lhe cabe. Às vezes a caridade é pôr o outro para correr. Chega, eu não sou o seu débito automático. Quantos de nós, dentro das nossas casas, representamos isso? Já deixamos de ser pessoas há muito tempo. O outro só nos enxerga como um débito automático. Não há nada mais cruel do que isso. Você perde até o prazer de ajudar. Porque o outro só te enxerga como um caixa eletrônico em que ele vai, digita uma senha e arranca o que ele quer de você. Às vezes, nós fazemos a manutenção dessas relações. Porque nos falta, sabe, ter coragem de quebrar o vitimismo que está em nós, que está no outro. Eu aprendi muito isso com a vida. Às vezes a vítima, ela é mantida por mim, que faço questão de ajudar, e não percebo que às vezes a melhor maneira de ajudar é acordando, dizendo não de vez em quando, para que ela volte a viver. Essa vida é muito bonita para ser desperdiçada com desonestidade, ou para eu ser um coitadinho, sempre justificado pelo passado difícil que eu tive. Há tanta história aqui, dentro de mim, que me dariam o direito de dizer, nossa, vamos, Padre Fábio, coitadinho, que vida difícil. Não, não quero isso não. Eu quero diariamente recrutar o que a vida pode me oferecer. Ainda que seja um fiozinho. Ah, nele eu me agarro. A vida eu quero conquistar na raça. Porque a graça de Deus eu já tenho. Ah, mas se eu não fizer a raça, a graça não atua. A graça nem produz efeitos em mim se eu não vou na raça. É assim que funciona. Quer moleza? Senta no pudim de coco.
Os ateus não estão livres da necessidade de buscar a vida virtuosa. Porque é a vida virtuosa que qualifica a vida humana. Eu, se sou virtuoso, meu vizinho agradece. Eu respeito as regras, eu não ponho fogo. Eu respeito o silêncio. Porque nesse tempo de queimadas agora, os nossos vizinhos vão lá, põem fogo numa coisinha, aquilo vira um fogaréu, o nosso ar já não está bom, pioramos ainda mais, porque a gente não é capaz de respeitar uma regra da boa vizinhança. O outro vai e põe uma música o dia inteiro e acha que está todo mundo festejando igual ele. Esquece que às vezes tem um doente na casa ao lado. O mundo não é nosso, que ele está sendo dividido, ele não é meu particular, ele está sendo dividido. Às vezes eu incomodo o outro com a minha música alta o dia inteiro, sem me pesar a consciência que de repente eu poderia abaixar, que eu continuaria ouvindo a música do mesmo jeito, e que eu não obrigaria o outro a ficar ouvindo a música que eu escolhi. Às vezes, dentro das regras de condomínio, nós não somos capazes de respeitar os espaços públicos, porque nos falta educação. Às vezes a gente acha que nós estamos precisando, o povo está tão sem Deus, não, o povo está sem educação. Está faltando valor fundamental na sociedade. Nós estamos deselegantes, cada vez mais deselegantes. Entrando nos territórios que não são nossos, chamando, falando coisas que não são nossas, dando palpite em situações que nós não fomos convidados. Estamos deselegantes. Estamos entrando na casa do outro como se isso fosse normal. Esse acesso à comunicação, democratizou, todo mundo fala o que quer. Isso quebrou as regras da boa educação, que eu só digo algumas coisas ao Christian se eu tiver intimidade para isso, senão não digo, não. Não tenho direito. Há limites humanos que minha mãe me ensinou. Por mais que eu seja amigo, eu sei até que ponto eu posso dizer o que vou dizer. É questão de educação. Então está faltando virtude. A vida está carente de virtudes. Mas o problema é do Christian. Se eu tiver que participar, é se eu tiver autoridade afetiva sobre ele. Senão a vida é dele, as escolhas são dele. Nós estamos querendo cuidar da vida dos outros, estamos querendo dar palpite em tudo e estamos negligenciando as nossas questões. Falta virtude aristotélica. Às vezes nós achamos que está faltando evangelho. Sim, falta bastante evangelho, mas falta também virtude aristotélica. Então, minha gente, a busca pelas coisas do alto, ela só é possível quando nós temos coragem de viver a dinâmica da quebra dos hábitos que nos empobrecem. Sim, nós estamos ficando cada vez mais empobrecidos por causa do mundo. Aqui a gente usa a linguagem de João. O mundo, sabe o que é o mundo? É toda essa estrutura diabólica que está presente em todos os lugares. E o mundo maravilhoso, não estou falando desse não. Eu estou falando daquilo que é imundo, é o contrário do mundo. O mundo a que Jesus se refere ali, hoje, de acordo com a nossa compreensão, é o imundo. É tudo aquilo que fragiliza o que é verdadeiramente humano. E nós estamos repletos de situações imundas, cada vez mais superficiais, cada vez mais desumanizadoras. E essa onda de desumanização, que envolve a todos nós, é um problema que nos diz respeito em particular. O tanto que esse mundo está tendo espaço para crescer em mim e através de mim. Numa fofoca que eu alimento, num comentário maldoso que eu insinuo, que eu faço, ou até mesmo num olhar que eu posso oferecer ao outro, expulsando, tirando dele todo o amor próprio. Sim, porque às vezes nós fazemos isso uns com os outros. Nós somos cruéis. Ou então, no simples fato de esquecer que eu estou num mundo que precisa da minha elegância.
precisa da minha discrição, que precisa da minha sobriedade, que às vezes precisa da minha palavra, mas também precisa do meu. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Cristian cochilando? Não. Gente, eu gostaria de convidar, no próximo sábado, dia 6, eu estarei em Ribeirão Preto, voltar mais uma vez a essa cidade que me recebe tão bem, com tanto carinho. No dia 11 de agosto, estarei em Colatina, no dia 12 em Vila Velha, no dia 13 em Brasília, no dia 14 em Cuiabá, no dia 15, 16 e 17, com o projeto Entre Nós, que é meu querido amigo Maninho e minha querida irmãzinha Ziza, nós três num projeto que é um show maravilhoso, um festejo da amizade. Nós vamos fazer no dia 15, 16 e 17. Dia 15 em Jacareí, dia 16 em Paulínia e no dia 17 em Belo Horizonte. No dia 18 eu estarei em Pelotas, pela primeira vez, ter a oportunidade de estar nessa cidade que já é querida ao meu coração, no Rio Grande do Sul. E no dia 19 em Porto Alegre. Vai ser uma alegria imensa poder retornar à capital gaúcha. E lembrando que no final do mês eu estarei com os meus irmãos angolanos. Serão 3 dias de eventos lá. Estou muito feliz com essa oportunidade de retornar a Angola. Queria só fazer um comentário sobre o show Entre Nós. Algumas pessoas ligando lá no escritório, querendo saber. É muito simples de entender. O show não é meu, o show não é da Ziza, o show não é do Maninho, o show é nosso. Se você está preocupado quantas músicas cada um vai cantar, não vai não. Isso é muito mesquinho. É um show, uma celebração entre amigos. Nós vamos ficar o tempo todo no palco, vamos cantar juntos o tempo todo, mas é um show para quem quiser compreender o projeto com a leveza que ele pede. É muito desconfortável para nós quando a gente percebe que o carinho, ele extrapola. Ele fica quantitativo. Nós não queremos isso não. Nós queremos ser recebidos, todos, nós três, da mesma forma, com o mesmo amor que nós sabemos que algumas pessoas são capazes de oferecer. Então, se você está preocupado se o Padre Fábio vai cantar menos ou vai cantar mais, não é um show para você ir. Eu gostaria de deixar isso muito esclarecido. É um show em que nós queremos demonstrar a generosidade que Deus já realizou na nossa vida. E a gente só quer fazer isso com quem estiver movido pelo mesmo espírito de generosidade. Gente, eu estava falando aqui do sono e por acaso eu descobri essa semana. Eu vou dizer aqui porque esse projeto aqui é gratuito, você pode ter acesso a ele. É uma marca que chama-se Essência Farma. Ela é lá do Sul, eu fiquei sabendo que ela é de Santa Catarina. Eu já gostava muito dos produtos que eu conheço, que são produtos de nutrição, de vitaminas, essas coisas do dia a dia que já fazem parte da minha vida, mas eu descobri que eles têm uma revista que sai semestral, tratando os temas mais diversos sobre saúde. Hoje eu tive a oportunidade de recebê-la em casa, porque eu entrei em contato com eles e pedi. Esse aqui, por exemplo, tem uma matéria imensa sobre a necessidade de se ter um sono saudável. Eu já pedi a minha diretora aqui para colocar o endereço, você entra aí, tá vendo? Revista Essência, é Essentia, no finalzinho, Dani, é um T, não é Essência não, é Essentia, www.revistaessentia.com.br. Você entra lá, você faz o registro e você recebe essa revista. E eu achei muito interessante porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras.
e os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligado, todo esse texto, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Eu acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui, alguns momentos do nosso programa de Direção Espiritual, a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo.